Nessa aula, explicarei o que é uma junção PN de um dispositivo semicondutor usando apenas as ferramentas da física do ensino médio. Nessa figura, podemos observar dois pedaços de material semicondutor dopados. O da esquerda, do tipo P, possui lacunas livres para se moverem, e o da direita, do tipo N, possui elétrons livres. Ao unirmos os dois pedaços, a diferença na concentração de portadores fará com que algumas lacunas do lado do material do tipo P se recombinem com elétrons no lado do material do tipo N, deixando para trás átomos com excesso de elétrons, ou seja, íons negativos. De maneira semelhante, alguns elétrons livres do lado N preencherão lacunas no lado P, revelando íons positivos. Lembrando que íons são átomos que possuem déficit ou excesso de elétrons. Por serem átomos pertencentes ao cristal, estão fixos a ele. Essas cargas fixas resultarão em um campo elétrico que aponta para o lado do material tipo P, com os íons negativos. Após o aparecimento desse campo, outras lacunas não conseguirão mais se recombinar com elétrons do lado N, já que o campo elétrico irá impor sobre a lacuna uma força no sentido contrário. De maneira similar, elétrons também não conseguirão atravessar esse campo. Uma verdadeira barreira. De fato, chamamos isso de barreira de potencial e damos o nome zona de depleção à região onde os íons foram revelados na junção dos dois pedaços do semicondutor. Se conectarmos uma fonte de tensão entre o lado P e o lado N, com o terminal positivo no lado P, o campo elétrico, que chamei de E1, criado pela fonte, poderá ser capaz de vencer o campo da zona de depleção. O campo resultante, que chamei de EF, poderá então continuar acelerando as lacunas do lado P para o lado N. O dispositivo passará a se comportar como um material condutor, já que agora cargas podem se mover livremente. Para o silício, a tensão necessária para vencer a barreira de potencial da junção vale aproximadamente 0,7 volts. Já se a fonte de tensão for ligada com o terminal de maior potencial no lado N e o de menor potencial do lado P, o campo gerado pela fonte terá o sentido que fortalece a barreira de potencial. Nessa condição, os portadores não conseguem atravessar a barreira e o dispositivo se comporta como um isolante elétrico. Se o valor do campo elétrico imposto pela fonte na condição de polarização inversa for elevado demais, os portadores atingirão uma energia cinética tão alta que será suficiente para destruir as ligações entre os átomos do cristal. Os elétrons que faziam parte das ligações interatômicas destruídas também serão acelerados por esse campo, causando uma reação em cadeia. Esse fenômeno é conhecido como efeito avalanche, e a tensão necessária para que isso ocorra é conhecida como tensão de ruptura. Quando isso ocorre, o dispositivo costuma ser destruído. O diodo de junção PN, como o nome já diz, é construído dessa forma. Sua simbologia de circuito, com as variáveis elétricas indicadas, pode ser vista na figura. O terminal chamado ânodo é feito com material do tipo P, enquanto o terminal chamado cátodo é feito com material tipo N. É fácil lembrar qual é o terminal ânodo do diodo se imaginarmos uma letra A deitada nesse sentido. Além disso, podemos imaginar a letra K, mas espelhada no lado do cátodo. Essa figura
indica o sentido convencional da corrente elétrica em um diodo, equivalente ao movimento de lacunas ou cargas positivas. Se pensássemos no movimento dos elétrons, o sentido seria o contrário. Por ser constituído de uma junção PN, o diodo não permitirá a passagem da corrente elétrica convencional no sentido contrário.